Seja muito bem-vindo ao Virada de Jogo Podcast e neste nono episódio vamos falar de Premier League e Champions. Meu Deus, que jogo tivemos nas Champions, você já até sabe, né? E obviamente eu não poderia falar disso sozinho. Estão aqui comigo Thiago. Fala, galera! E Lucas. Boa, rapaziada. Bom, e para abrir sobre Premier League, tivemos um clássico, um derby, o derby de Manchester, mas só ficou por isso mesmo, um jogo fraco, 0-0, Manchester City precisando de uma vitória para disputar ainda mais a vaga na Champions League, que agora já temos a confirmação que serão 5 clubes ingleses, então vai ter o top 5, mas, está muito acirrado, está bem disputado mesmo, um ponto para cima, um ponto para baixo, e está bem disputado. E o Manchester City, que não poderia dar esse escorregão, mesmo sendo um clássico, escorrega e está se embolando um pouco mais nessa disputa. O Manchester City que também teve um abalo emocional nesta última semana, que foi o anúncio do Kevin De Bruyne, que ele encerra esse vínculo com o Manchester City, um vínculo grandioso, vitorioso, um dos maiores jogadores que eu já acompanhei pelo Manchester City. Cada um aí pode ter o seu ídolo, mas na fase que eu comecei a acompanhar o Manchester City pelo videogame que eu jogava, De Bruyne era o cara. Ele era o cara, era o líder de assistência, é o rei, é o King Kevin. E ele anunciou que não fará mais parte do clube na próxima temporada. E tivemos até um depoimento do Bruno Fernandes brincando que o Manchester United não conquistou tantos troféus nesse período por causa do Kevin De Bruyne. Então a gente consegue já analisar essa grandeza do Kevin De Bruyne. Acredito que também deve ter uma estátua para ele, assim como tem do Kompany, do Davi Silva. Então é um dos maiores jogadores do Manchester City. Vai fazer falta, principalmente para o torcedor do Manchester City, mas assim como um astro que joga na Premier League. O jogo clássico, né? Manchester City, Manchester United e Manchester City não foi aquelas coisas, né? Foi um jogo padrão, assim, de clássico, bem disputado, tal, mas com poucas chances de gols. E um jogo pouco movimentado e basicamente ficou mais por essa declaração do De Bruyne, né? E vai encerrar o vínculo com o City. Então, uma passagem vitoriosa, né? Um ciclo muito vitorioso, ganhando muitos títulos, né? Acho que o principal jogador era Guardiola, o Kevin De Bruyne. A gente já via sinais de que essa ligação City-De Bruyne estava desgastada, né? Muitas lesões do De Bruyne e parecia que ia ser no ano passado, que ele ia se transferir para a Arábia ou para outro centro, né? E acabou não rolando. E só foi confirmar esse ano que é o último ano dele com a camisa do City, né? Então é um jogador vitorioso e deu muitas alegrias para o torcedor do City, né? Então, basicamente o jogo foi um jogo para 0-0 mesmo, poucas chances, que é clássico mais pegado. E o torcedor do City aí vai ficar nas saudades do De Bruyne. E falar dessa declaração do Bruno, né? O Bruno também foi um brincalhão, né? Porque o Manchester já não tá disputando nada há muito tempo, né? Muito mal, indo parte de baixo da tabela, assim. Claro, o De Bruyne é um grande jogador, acho que ele quis fazer um elogio pro De Bruyne, mas quis aproveitar para enaltecer o United, mas acho que não ganharia muita coisa não, mesmo se não tivesse De Bruyne, porque a fase do Manchester United vem mal a pior há muito tempo. A fase do United, por exemplo, pegar esse período do De Bruyne, o United não ganhou nenhuma Premier League, né? Então foram mais Copas, teve disputa entre Copas e tal, mas De Bruyne não viu o Manchester United ser campeão nos 10 anos que ele jogou pelo Manchester City, né? Pô, Bruno Fernandes, aí não dá. E me chama a atenção a próxima temporada do Foden, né? Nessa temporada ele tá jogando mais como um meio, o Guardiola tá testando ele mais nessa posição. Porém, até agora não tá dando certo. Uma das piores temporadas do Foden com a camisa do City. Claro, ele é novo ainda, vai se acostumar a jogar nessa posição, é um pouquinho diferente, né? Exige mais inteligência do jogador, mais experiência, ele vai começar a jogar de costas, caso continue como um meio. Mas, pelo menos nessa temporada, muito abaixo. Ele foi o jogador da temporada na temporada passada, né? Mas se a gente for pegar a análise
do elenco do Manchester City está muito abaixo, né? Nos últimos anos acho que não dá nem para comparar. Mas, como você falou, muito abaixo pro Foden. O Bernardo Silva também muito abaixo. A volta do Gundogan não foi do que os torcedores esperavam. Eu acredito que, eu até comentei nos últimos episódios, acho que é um Manchester City em transição, testando muitos jogadores novos, Nico, Meketi, tem uma galera aí que está subindo, começando, acredito que também vão ter novas contratações. Então é um Manchester City em transição. Espero que esteja no comando do Pep Guardiola, porque aí sabemos que pode dar tudo certo. Bom, e seguindo nesta rodada, queria ouvir de vocês, porque o Liverpool não escorrega. Não é comum o Liverpool escorregar, até mesmo nas temporadas passadas que o título ficou com o Manchester City. Tivemos temporadas aí que o Liverpool perdeu 1 ou 2 rodadas na temporada, chegou a 98 pontos e mesmo assim ficou na vice-liderança. E nesse jogo não foi diferente. Fulham venceu em casa o Liverpool, o líder do campeonato, com um placar de 3-2. Já é difícil o Liverpool tomar gol, tomou 3 essa partida, com o destaque do Rodrigo Muniz, que fez o segundo gol ali da partida, o brasileiro ex-jogador do Flamengo, dando destaque na Premier League. Essa derrota do Liverpool, né, só mostra o quanto é difícil ser campeão invicto, né? Quando nem o Arsenal conseguiu aquela temporada, porque a Premier League, os times menores assim, sempre dão muito trabalho. E o Liverpool até abriu o placar, mas depois tomou a virada para 3-1, depois descontou de novo o Luiz Dias. E mostra que a Premier League é um campeonato muito difícil. Apesar do Liverpool ser o franco favorito para ser campeão, eu acho, com certeza vai ser o campeão, né? A gente vai falar ainda dessa rodada, mas o Arsenal também tropeçou. Então o Liverpool caminha a passos largos para ser campeão, mesmo assim não fazendo um final de temporada bom, né? Que a gente já comentou em outros episódios, foi eliminado da Champions League. Então o Salah diminuindo, né? O futebol dele, né? Caindo. Então esse resultado é bom pro Fulham, dá uma moralzinha para terminar melhor a temporada. E mesmo com a derrota do Liverpool na rodada, o Liverpool teve uma vitória fora de campo, que foi a renovação com o Salah. Salah renova por mais 2 anos, que é o craque do Liverpool nessa temporada, mesmo que tenha perdido o gás, uma Coca-Cola de 3 litros nessa reta final, né, principalmente na Copa e na Champions League. Mas é uma grande vitória, porque é um jogador que faz diferença. Se continuar nesse mesmo elenco, nesse mesmo ritmo, bem forte para a temporada seguinte. Principalmente que o Arsenal vem escorregando, o foco do Arsenal está em outro jogo, está em outra competição, aparentemente, a gente vai falar disso também. E então, essa vitória extra-campo do Liverpool é uma coisa impactante para as 2 próximas temporadas. E apesar da renovação, mas uma partida ruim do Salah, né? Primeira vez na temporada que ele fica 4 jogos sem participar de gol. Não é a primeira vez que ele depois da virada de ano começa a desempenhar mal, mas nessa queda foi muito vertiginosa. Vamos ver para a próxima temporada como é que ele vai desempenhar pelo Liverpool. E como o Thiago até citou no início da fala dele, é muito difícil ganhar um título de Premier League invicto. E quem sabe disso é o Arsenal. Escorregou nessa rodada contra o Everton. É um jogo que, cara, daria para o Arsenal ganhar, viu? O Everton não é tudo isso. Apesar de que o Arsenal entrou com reservas, né? Pensando no jogo da Champions. Mas jogando fora, a gente sabe que é um jogo, às vezes, um pouco mais difícil, independente do clube. E praticamente dá adeus a essa disputa. E faltando agora 7 rodadas, fica muito difícil. Teria que ter muita sorte o Arsenal nessa disputa final do campeonato. Esse empate de 1-1 do Everton com o Arsenal foi um tropeço, né? O Trossard abriu o placar no primeiro tempo e o Everton acabou empatando num pênalti pro lado polêmico, né? Muita gente acha que não foi, outros acham que foi. Lewis Kelly acabou se embolando na área com o atacante do Everton e o juiz acabou marcando o pênalti. E esse tropeço praticamente deixa o Arsenal sem nenhuma chance, né?
de título e agora tem que procurar ganhar os jogos para se manter no G4, né? Essa vai ser a motivação do Arsenal na Premier League até agora. Confie no processo. Eu acho que vocês estão segurando demais o Arteta, hein? Arteta, ele não tá conseguindo aí render. Será que isso de perder mais uma Premier League, talvez na vice-liderança de novo, vai impactar a próxima temporada, Thiago? Agora depende muito do que a gente vai falar agora nos próximos assuntos, né? Que é a Champions League. O que acontecer lá vai impactar provavelmente nas cobranças em cima do Arteta. Eu não acredito em mudança, né? Porque a diretoria parece sempre satisfeita, né? Com o Arteta, com o modo de jogar e essas coisas. Então não acredito que haverá grandes mudanças, não. Olha, pra mim o Arteta é indiscutível no cargo. A temporada é boa, tá disputando a Premier League com um time muito forte, que é o Liverpool dessa temporada. E eu acho que não sofreu muito com lesão, né? O elenco já não é dos mais ricos em termos de peças para repor os principais jogadores ali. Não tem um elenco muito vasto. Para mim, com o que tem, o Arteta faz um bom trabalho. É surreal como é diferente o tratamento com técnicos, né, no futebol europeu e aqui no Brasil. Impressionado. E dando sequência, falar de clubes que estão na disputa pela classificação na Champions League, o Chelsea empatou fora de casa jogando com o Brentford. É, o Chelsea também, pelo visto, não quer pegar essa vaga da Champions League, não. Um jogo 0-0 com o Palmer sumido, né? A gente vai até falar dele em exclusivo, porque ele começou no banco nesse jogo, mas o Palmer decaiu muito nessa final nessa reta final de temporada, né? O Chelsea que não disputa nenhuma competição europeia relevante, mas mesmo assim, nessa disputa na Premier League, está deixando a desejar, hein, Lucas? É, mas um resultado muito frustrante, né? Foi mais um jogo muito ruim. Até teve algumas chances, teve mais posse de bola, mas não teve o domínio que se esperava. E o Brentford conseguiu umas escapadas no contra-ataque, mas também ficou só nisso. Talvez se o Palmer tivesse começado como titular pudesse ser diferente. O Pedro Neto também fez falta, o Madueke como titular sempre entrega muito pouco, né? Um jogador muito pouco objetivo, tem até o drible, é rápido, mas entrega muito pouco. Talvez pudesse ser diferente se tivesse começado com o Palmer e com o Pedro Neto, mas não é o primeiro resultado ruim da temporada do Chelsea, não é o primeiro tropeço, e vai ter que lutar para tentar conquistar uma vaga na Champions. O Chelsea nessa temporada eu esperava um pouquinho mais, né? Eu sei que é a primeira temporada do Maresca, tudo, mas está um pouquinho oscilante na Premier League, apesar de ainda estar vivo na competição europeia. Mesmo que você falou aí que é a primeira temporada do Maresca, também é a primeira temporada do Arne Slot e o Arne Slot aí vai ganhar o título. Então, assim, o Chelsea tem investimentos, tem molecada, né, boa, mas não dá jogo, né? Lucas, não, pelo seu clube aí não tá rendendo muito não, hein? E teve um começo de temporada bom, né? Até chegou a disputar a primeira colocação da PL no começo, e agora tá em sexto. E tem que abrir o olho porque, além do Chelsea, o Newcastle, o Aston Villa, o City e o Forest têm chance de conseguir uma vaga na Champions. Então, se o Chelsea não abrir o olho, vai jogar a Conference de novo. E o mais bizarro é que, como até citei falando do City, essa temporada são 5 classificados, hein, pra Champions League. Imagina ficar fora um clube do tamanho do Chelsea. É complicado. E para dar sequência nos jogos da Premier League, Thiago, passa para nós quais foram os últimos resultados desta rodada. O Ipswich Town acabou sendo derrotado em casa pelo Wolverhampton. O Crystal Palace venceu o Brighton por 2-1 em casa. O West Ham empatou com o Bournemouth em casa 2-2. O Aston Villa venceu o Nottingham Forest 2-1. Também é um bom resultado para o Villa, né? E mais um tropeço do Nottingham. O Leicester acabou sendo derrotado pelo Newcastle em casa por 3-0. E o Tottenham venceu o já rebaixado Southampton por 3-1. A Southampton é o saco de pancadas de todos os clubes aí. Já está matematicamente rebaixado com com 7 rodadas de antecedência. Que fase vive o Southampton? E pela diferença de pontos, né? Praticamente os três que estão na zona de rebaixamento é muito difícil escapar
nessas últimas rodadas. Que é o Leicester e o Ipswich Town? Exatamente. Pois é, o clube do Ed Sheeran não vai conseguir ficar na Premier League. Bom, e pra gente dar uma passada aqui antes de entrar na Champions League, que é o foco, a gente quer falar de Arsenal e Real Madrid, hein, Thiago? Vamos primeiro dar uma passadinha na Conference League. Chelsea venceu 3-0, fora de casa, selando a vitória em cima do Legia Varsóvia por 3-0. Já está selando a classificação, porque o próximo jogo é na Inglaterra. E o Manchester United empatou fora de casa, em um jogo disputado até o último minuto, contra o Lyon, o empate por 2-2. O United acabou tendo um bom resultado, né? Um empate em 2-2 com o Lyon na França. Então, um resultado que uma simples vitória em casa classifica o Manchester. O problema é que a simples vitória para o Manchester está sempre sendo difícil de ser conquistada. Porque o empate saiu com duas falhas do Onaná, né? Impressionante. O Bruno Fernandes fazendo de tudo pro Manchester ser campeão e o Onaná fazendo de tudo pro Manchester não ser campeão. Parece que um tá jogando contra o outro dentro do próprio time. Porque no primeiro gol o Onaná acabou uma falta lateral, deixando a bola passar, pingou na frente dele, acabou entrando. E no segundo gol, uma rebatida estranha pro meio da área e acabou dando rebote pro atacante do Lyon. Então, e o Manchester criando tudo através do Bruno Fernandes. Então é isso, o Manchester está vivo e depende exclusivamente do Bruno Fernandes para tentar chegar a um título essa temporada. Cara, o mais bizarro do United, a gente tá até acompanhando, a gente acompanha o futebol inglês, a gente vai se falando durante a semana. Platini trouxe para nós que o United tinha feito gol aos 88 minutos com os Zirkzee. Falei, meu Deus, vai vencer fora de casa contra o clube francês, mais aos 90 e mais 5 toma esse gol, cara. Isso é muito Manchester United nessa fase, né, cara? É bizarro. E o Almada chegou jogando muito bem com o Lyon, né? Caiu como uma luva, já fez o seu segundo gol com a camisa do clube francês. Tem tudo para dar certo na Europa. Seguindo com o clube inglês aqui nessa competição, o segundo escalão do futebol europeu, o Tottenham também empatou em casa por 1-1 contra o Frankfurt, gol do Porro. E é isso, cara. O Tottenham segue vivo nessa competição, mas não sei se vai muito longe não, porque o próximo jogo é fora de casa, na Alemanha. E o Frankfurt jogando em casa é um time muito forte. A torcida dos caras faz uma pressão absurda. O Barcelona na Europa League, umas temporadas atrás, provou desse veneno. É uma torcida muito, muito chata. O Tottenham vai ter vida difícil na Europa League. Pois é, torcedor do Tottenham, abre o olho, senão vai ficar fora. E Champions League agora, meus amigos, chegamos. E para entrar com os 3 pés nas portas, com 2 de Rice de falta, ele nunca tinha feito gol de falta. E também depois o gol de Merino, 3-0 Arsenal em Londres, em cima de nada mais nada menos que Real Madrid, meus amigos. 3-0 Arsenal, Thiago, o que você diz disso? Arsenal está com um pezinho na semifinal? Ou Real Madrid jogando em casa, que todos nós sabemos o peso, o tamanho do Real Madrid vai atrapalhar esse sonho? Foi um resultado para lá de surpreendente, né? 3-0, acho que nem o torcedor mais otimista do Arsenal esperava um resultado que nem esse. 3-0, cara, é muita coisa. É uma vantagem enorme, mas é aquele negócio, né? Se tratando de Real Madrid, não se pode duvidar nunca do maior campeão da história da Champions League. É um resultado difícil para reverter, mas não impossível, né? O próprio torcedor do City já sofreu várias vezes com o Real Madrid, revertendo histórias homéricas, né? Para o torcedor do Arsenal é uma felicidade imensa, né? Ver o time voltando a brigar com protagonistas, né? Na Champions League. É por posição de protagonismo também. E o destaque é o Declan Rice, né? Iluminado, né? O cara meteu duas faltas sensacionais. Nem o Courtois, o melhor goleiro do mundo, conseguiu defender essas faltas. O pezinho direito estava calibrado, né? Exatamente, Matheus. O pé direito calibrado. O primeiro gol já foi muito bonito, né?
uma falta, uma curva impressionante da bola. E o segundo, mais bonito ainda, né? Um chutaço de, de falta, a bola foi na forquilha, né? Um golaço, não tem nem que falar, né, sobre isso. E depois ainda aumentou a diferença o Arsenal, né? É um resultado perfeito para o Arsenal, né? Não tomou gol, fez 3 gols e apesar de não ter o gol fora de casa mais, né? Mas o Arsenal vira favorito, né? E destacar também o menino, né? Mais um gol, então ele vem brilhando, jogando improvisado no ataque, vem fazendo seus golzinhos. Então o torcedor do Arsenal, com essa primeira eliminatória aí, já tá muito feliz. E do lado do Real, mais um péssimo jogo coletivo do Real Madrid. É impressionante como a equipe não encaixou coletivamente, né? A gente percebe que a dificuldade de recomposição de marcação é muito grande no Real Madrid. E sem o Tchouaméni, né, que estava suspenso para esse jogo, ficou pior ainda o sistema defensivo, né? O Modric tendo que jogar de volante, uma coisa que ele não consegue mais, né? Então, jogando de segundo volante ali, ele tem que no máximo jogar de meio campo para frente, né? E ajudando na composição, mas ele jogando nessa posição de meia fica de segundo volante, fica muito difícil para ele. E o Camavinga também muito mal na partida, né? Foi expulso, né? Então, não conseguiu fornecer bolas pro trio ofensivo, né? O Bellingham também não tem essa característica de voltar para ajudar a marcar, ele até marca mais que os outros, mas também não é isso. Então você vê que o coletivo do Real Madrid vem de mal a pior, né? Então tá dependendo exclusivamente das individualidades, né? Mbappé até teve uma chance, mas acabou desperdiçando. O Courtois ainda foi muito bem na partida e fez várias defesas. Então, destaque foi o jogo de destaque dessa rodada, né? Dessa primeira rodada aí de confrontos. Mas foi uma vitória surpreendente do Arsenal. Acho que, igual eu comentei, nem o torcedor mais otimista do Arsenal esperava isso. E o mais surpreendente também, que nós até trouxemos nos últimos episódios, falando do Arsenal, o Arsenal é um time que vem sofrendo ofensivamente, né? Porque perdeu atacantes, estava jogando com o Merino de improvisado, e cara, 3-0 em cima do Real Madrid. Né? Conseguiu fazer 3 gols jogando em casa, mas a gente sabe a força defensiva que o Arsenal tem, então eu acredito que essa classificação está um pouco mais segura. Obviamente, Real Madrid tem um ataque esplêndido, mas também, como a gente reparou, né, nesse jogo em Londres, quando eles não estão entrosados ou quando não está ali no seu dia, não dá nada certo, independente se é o Mbappé, independente se é o Vinícius Júnior, que foi o melhor do mundo pela FIFA na última temporada, Rodrigo também muito abaixo, não deu certo. Então, eu acredito que o Arsenal consiga essa classificação porque fez o seu dever de casa. Mbappé sumido nesse jogo, pelo amor de Deus. E interessante que, segundo o portal Relevo de Madrid, caso não aconteça um milagre em La Liga e na Champions, o Ancelotti será demitido, né? E o Xabi Alonso é o principal candidato para ocupar a vaga de treinador. E, na minha opinião, seria uma demissão justa. O Ancelotti, claro, teve que lidar com muitas lesões, né? Mas tem um timaço nas mãos e coletivamente o Real Madrid é péssimo, e não é de hoje. Então, não sei se essa informação vai se concretizar, a gente não sabe nem se o Real Madrid será eliminado mesmo na Champions, pode terminar tudo diferente, mas caso aconteça a demissão do Ancelotti, para mim não seria uma injustiça. E Ancelotti na CBF depois disso? Pô, seria bom, hein? Eu aceitaria tranquilamente o Ancelotti na seleção. Alô, Edinaldo. O Ancelotti tá ali. Edinaldo, o Edinaldo tá com a camisa do Arsenal nesse jogo em Madrid depois disso. E para completar também, falando dessa especulação, seria um grande desafio para o Xabi Alonso, que foi eliminado também com o Bayer de Leverkusen, que vem disputando ponto a ponto ali na Bundesliga essa temporada também, que é o atual campeão alemão, mas não sei. O problema do que eu vejo, assim, quando junta muitos. Não vou usar a palavra galácticos, porque foi o fracasso que aconteceu na primeira vez, ou talvez o futebol 2.0 não está dando muito certo. Então, juntar muitos craques assim é difícil. Mesmo que seja o Ancelotti, o treinador multicampeão pelo Real Madrid, por outros clubes que
treinou, mas é difícil. Acho que o Real Madrid precisa baixar um pouco a bolinha e tentar fazer algumas contratações que eu acredito que vai fazer. Tá especulando o Arnold aí para a próxima temporada. Vamos ver. Mas o Real Madrid precisa concentrar em algumas contratações melhores, não só no ataque, né? Como a gente até comentou, o Thiago comentou, o Modric não consegue mais fazer uma função, tá velho. Tivemos aí uma queda no meio de ataque, no trio de ataque, né, nos últimos anos no Real Madrid. Kroos aposentou, Casemiro foi para o Manchester United e o Real Madrid não conseguiu ter peças à altura desses jogadores que foram campeões pelo clube. Bom, mas falando de outro clube espanhol, que tá dando show, tá encantando os olhos dos torcedores na Europa, é o Barcelona. 4-0, meus amigos, 4-0 em cima do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund é o atual vice-campeão na Champions League, mas o Barcelona, né, não quis saber disso. Com gols de Rafinha, Lewandowski e Yamal, o clube despacha o Borussia Dortmund nesse primeiro jogo, praticamente classificado para a semifinal. É um clube que a gente precisa ficar de olho, porque o Rafinha igualou os números de Messi no recorde em participações de gols em uma única edição de Champions League pelo Barcelona, ou seja, não são números fáceis de ser batido, né? É o pegar o maior jogador aí na história do Barcelona e acho que foi até na temporada que o Messi fez aquele recorde de 91 gols, né? Eu acho que o Lucas vai poder falar melhor sobre isso. Mas o Barcelona ali fez o seu dever de casa também e é o líder da La Liga também. Será que vem uma tríplice coroa? Exatamente. O recorde do Messi era na temporada 11 e 12, que ele fez no ano 91 gols, e na Champions 14 gols e 5 assistências. E é muito bonito ver o Barcelona jogar, né? É o único clube invicto em 2025. É um coletivo muito completo, né? Tem um contra-ataque muito eficaz, consegue ser criativo, começando as jogadas na defesa até. E tem uma característica muito específica do Hansi Flick, que é aquela linha alta, que está dando muito certo. E vale destacar também a partidaça do De Jong, porque ele era muito contestado no começo da temporada, né? Pediam para ele ser vendido pelo alto salário, por outras questões também. E hoje ele é um jogador fundamental para a equipe. O Barcelona já era favorito, é verdade, mas um 4-0 sempre espanta, e o Barcelona tem tudo para se classificar e, para mim, no momento, é o favorito para ganhar a Champions. Pra falar a verdade, mais um show de bola do Barcelona, né? 4-0, um show do Rafinha, do Yamal, do Lewandowski, que é Pedri, Gavi, De Jong, todo mundo jogando bola. Impressionante. Já a gente tava acabando de comentar sobre o Ancelotti, que não conseguiu arrumar o time essa temporada, né? E o Hans Flick totalmente ao contrário, né? Primeira temporada já ajeitou o time jogando direitinho. Conta com a genialidade do Yamal e os gols do Leva, para de artilheiro. A iluminação, assim, vamos dizer, do Rafinha, né? O cara tá iluminado. Tudo que ele toca, sai gol, sai jogando, sai tabela. Apesar que na seleção ele não tá bem, como ninguém tá bem na seleção, né? Então não é parâmetro, mas ele tá jogando muita bola no Barcelona e é um show de bola. E a tendência, mesmo sendo na Alemanha, é mais um show de bola do Barcelona. Porque eu não vejo esse Borussia não tentando, conseguindo atrapalhar o Barcelona. Ou então, o Barcelona já tomou grandes viradas, né? O torcedor do Barcelona sabe bem, mas dessa vez eu acho que é quase impossível, porque o Barcelona tá jogando muito bem e o Borussia tá jogando nada, né? Então é um confronto assim que a gente já vinha falado que o Barcelona era muito favorito e o Barcelona só tá confirmando isso. E jogando muita bola e tem tudo pra ganhar tudo, né, na temporada do Barcelona. É o time que tá jogando melhor na temporada. A gente falava disso com o Liverpool também e o Liverpool escorregou. Será que estamos zicando os clubes aí? Bom, espero que não, porque o Barcelona está jogando muito bem mesmo. Baita trabalho do Hans Flick, que eu acho que merece um título. Acredito que vai ganhar um título, não sei se vai ser a tríplice coroa. Chegou na final na Copa do Rei também, vai enfrentar o Real Madrid, mas tem tudo para sair muito bem no final dessa temporada. Outro clube que está jogando muito também, a gente vai comentar agora, é o PSG. O PSG que é um time que agora não tem aquelas estrelas como tivemos aí nas últimas temporadas, Messi, Mbappé e Neymar jogando junto. E não ganhou o francês, né, obviamente. Inclusive, o PSG
foi campeão francês com muitas rodadas de antecedência, se eu não me engano, 7 rodadas de antecedência, né? Vocês podem até me corrigir se eu estiver falando errado. Mas na Europa está jogando muito bem, enfrentou Aston Villa e de virada. 3-1. Será que o PSG, depois que tirou todas as estrelas do clube, tirou Neymar, tirou Mbappé, tirou Messi, tem chance de ser campeão pela primeira vez da Champions League? O PSG no Campeonato Francês foi campeão com 6 rodadas de antecedência e pode fazer algo que ninguém nunca fez antes, que é ser campeão invicto. Nenhum clube francês foi campeão nacional invicto antes. E o PSG, mesmo na era de ouro, na era milionária, também nunca foi, pode ser agora. E na Champions, cara, tá cada vez mais vivo, é cada vez mais favorito. Enfrentou um adversário que vinha em quase 10 jogos de invencibilidade, estava muito bem. E venceu de virada. Dembélé, Barcola entrando no segundo tempo. E principalmente do e Kvaratskhelia jogando muito bem. É o único time para mim que pode tirar esse título do Barcelona. Claro, o Arsenal também tá bem, mas eu acho que esses dois, principalmente Barcelona e PSG, são os favoritos para ganhar esse título da Champions. Você falou que ninguém nunca foi campeão invicto na França. Já é campeão, né? Independente se vai ser com 100% de vencibilidade ou não. O torcedor francês está muito, mas muito contente. Eu acho que não sentiu muito as saídas aí das estrelas, né? Do PSG. O Aston Villa, como você falou, vinha jogando muito bem. Próximo jogo é na Inglaterra, então vai estar com o seu torcedor do seu lado. Teremos um bom jogo. Aston Villa, acho que é dos últimos que a gente acabou de citar, Arsenal e Barcelona, que já estão praticamente classificados, né, a não ser pelo show que o Real Madrid pode fazer em casa, mas pelos resultados estão praticamente classificados. Eu não colocaria o Aston Villa como derrotado e como morto nessas quartas de finais. E esse jogo, assim, mostrou a força do PSG, né? Mas é bem como você falou, Matheus, o Aston Villa não tá morto, tá muito difícil. A gente tem consciência disso, né? Que tá difícil, cada vez mais difícil pro Aston Villa sobreviver, né? Passar. É porque a gente tem comentando de grandes trabalhos, né? E o PSG tá fazendo um belíssimo trabalho. Luiz Henrique organizou o time, tirou os medalhões. Saiu Messi, saiu Neymar, saiu Mbappé. E parece que o time cresceu como coletivo, né? Então o time tá bem forte. Tem esse menino Doué, né? Que tá jogando muita bola. E do lado do Villa é aquilo, né? Tem que lutar. Apesar de ser um time um pouco mais fraco, né? Do que o PSG, acredito eu. Mas o Unai Emery faz um bom trabalho no Villa, assim. E o Villa tem chance, né, de reverter, porque joga em casa, né? Mas é um resultado bem difícil, porque o PSG na Champions League tá jogando muita bola. Torcedor do Aston Villa. Segue vivo confiante, porque eu acredito que possa sim ter chance. Sabe quem pode tirar o sonho do primeiro título do Harry Kane? Fratesi. Fratesi fez o gol aos 88, selando a vitória fora de casa da Inter de Milão, num jogo que me surpreendeu. O Bayern de Munique vem jogando muito bem, o atual líder da Bundesliga, e sofreu uma derrota amarga em casa. Inter de Milão, que vem jogando também um ótimo futebol, na verdade, e é o atual líder da Série A. Ou seja, luta de gigantes aí. Esse resultado aí foi surpreendente para quem não acompanha muito futebol italiano, porque sabe que a Inter tá fazendo uma grande temporada, disputando tudo. Já vinha bem, né? Tem uma ótima dupla de ataque, que o Thuram e o Lautaro se completam, então estão jogando bem. Esse baita golaço do Lautaro Martinez, impressionante. Que jogada linda, né? Começa com o Carlos cruzando, né? O brasileiro Carlos. A ajeitada do Thuram e o golaço do Lautaro, impressionante. E o destaque foi que o Harry Kane perdeu um gol, né? Inacreditável, né? Chutou na trave e era o gol para abrir 1-0 pro Bayern e talvez clarear as coisas, mas não foi isso que aconteceu. Então é aquele jogo de detalhes, né? Se você perde chance, a cobrança vem.
E a Inter é um time que cobra forte. Se você tiver chance, tem que matar, tem que fazer. Porque se você deixar passar, muito provavelmente ela vai te punir em algum momento do jogo. E a Inter foi exatamente isso. Jogou muito bem dentro dessa proposta, conseguiu a vitória no finalzinho, né? Gol do Fratesi, o Bayern. O Matheus brincou que ele foi o carrasco, né? Mas o Bayern foi muito pra frente e acabou cedendo espaço para o contra-ataque. Acabou tomando o segundo gol do meia, né? Um meia volante Fratesi, né? É um resultado muito ruim para o Bayern, né? Vai ter que reverter fora de casa, mas vale a pena frisar, né? Que o Bayern vinha jogando bem com o Musiala, né? Aí depois da lesão dele, lesão do Pamecano, já foi diminuindo as opções do Bayern e acabou sofrendo sem os dois, né? Aí o Harry Kane não brilhou como de costume, né? O Bayern ele continua vivo, mas a Inter dá um passo muito grande para chegar à semifinal. Uma curiosidade que na temporada 2010-2011, que a Inter e o Bayern se enfrentaram nas oitavas, o gol da vitória do time italiano aconteceu aos 87 minutos e 28 segundos, e o gol do Fratesi nesta temporada, que também garantiu a vitória da Inter, também foi marcado no mesmo minuto e no exato mesmo segundo, contra o mesmo adversário e no mesmo estádio. E na comemoração o Fratesi até tira a camisa e tá com uma camisa branca por baixo, assim como o jogador que fez o gol da vitória na temporada 10-11. Uma curiosidade muito interessante aí nesse confronto entre os dois. Cara, bizarro, bizarro. Cara, eu tava vendo isso aí no Instagram e as minutagens, os segundos ali, cara, é surreal. Eu não sei o que acontece aí, deu um erro na matriz aí do futebol. Cara, não é simplesmente ser no mesmo minuto, no mesmo segundo. É ser entre os mesmos clubes, né? É ser na casa do Bayern. Cara, bizarro, bizarro. Mas só para concluir, a Inter joga agora em casa e ficou um pouquinho difícil pro Harry Kane, né? Um sonho de ganhar seu primeiro título aí. Agora a chance maior do Kane é na Bundesliga, né? Tá com uma vantagem interessante de 6 pontos para o Leverkusen. É a chance maior dele de ganhar um troféu, porque na Champions a tarefa vai ser muito complicada. E 6 pontos na Bundesliga também, não sei não, hein, cara. É o Leverkusen aí buscando, o Xabi Alonso treinando, o atual campeão. Abre o olho, Harry Kane, abre o olho. Pessoal, essa foi a rodada, né, tanto da Premier League, foi muito movimentada, e Champions League ainda mais. Reta final de temporada é isso, jogos acirrados, jogos entre gigantes, né, como citou aí, Barcelona goleando, Real Madrid tomando goleada, não sei não, hein, próxima rodada da Champions League, esse mata-mata, a gente vai concluir essas histórias que foram iniciadas. E pessoal, agradeço muito por você ter nos ouvido até este momento. Deixe seu comentário. Vou colocar aqui a enquete já no final do episódio. O erro nosso, a gente vai colocar no começo, hein, rapaziada? Lembra a gente colocar no começo. Será que teremos a remontada do Real Madrid jogando em casa, em Bernabéu? Porque tem aquela frase que o torcedor do Real Madrid pode falar: os 90 minutos no Bernabéu são muito longos. Pois é, fica a enquete aí para vocês responderem. Agradeço muito aos integrantes, estamos em desfalque nesse episódio, mas em breve estaremos com todos, o elenco completo aí, o time completo, escalado, para comentar sobre futebol europeu. E também, agora vocês estão percebendo, a gente está falando de futebol brasileiro. Assista aí os nossos episódios, comentem o que a gente esqueceu e como é que você acha que vai ser o final dessa temporada. Pessoal, forte abraço e até mais. Falou!